com grata satisfação, a gente conta aqui com um grande pesquisador. Vou fazer um breve relato do currículo dele. Dr. José Ferreira Nunes, graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Veterinária do Ceará em 1971. Mestre pela Universidade Federal de Santa Maria em 1975. Doutor pela Universidade de Paris em 1982 e pós-doutorado em 1992 pelo INRA, Estação de Fisiologia da Reprodução da França. Agora, recentemente a gente teve uma informação que desconhecíamos e queremos colocar para vocês também, que a primeira patente de um produto biológico do Brasil foi o Dr. Nunes, que uma patente internacional. Infelizmente não conseguimos tirar cópia para todo mundo e também não sabíamos a quantidade de pessoas que ia estar presente, mas tem umas 12 cópias de cada documento que o Dr. Nunes nos forneceu. Depois vocês vão passando um com o outro. E gostaria que ele também deixasse um tempo para contar um pouco da história desse processo que terminou na primeira patente de um produto biológico, né, professor? Com a palavra, professor Nunes. Bom, uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês. E eu gostaria de pedir permissão, principalmente aos colegas, as pessoas que já lidam com investigação científica há algum tempo, para a gente relatar um pouco antes da conferência propriamente dita, de uma história da água de coco. Parece uma história mesmo. Em 1984, nós fizemos o Globo Rural e começamos uma fita de 5 minutos que eu gostaria de, antes de começar realmente a palestra, principalmente alunos mais jovens, que praticamente talvez nem tenham nascido nessa época, não sei, 70, 71, quando a gente começou em 84, fizemos essa fita do Globo Rural, eu gostaria de começar, pelo menos, contando um pouco dessa história. Eu acho que as imagens, elas falam mais do que, às vezes, o que se pretende dizer. E em 1984, quando a gente começou a elaborar esse programa Globo Rural com o pessoal da equipe da Globo, quem apresentava ainda era o Carlos Nascimento. E eu não sei porquê, no final do programa, vocês podem testemunhar esse veredito, ele faz referência a uma possível patente, que na época eu nem sonhava com isso, uma possível patente da água de coco. Era muita ousadia da nossa parte tentar patentear um produto que é a água de coco, que no meu modo de ver não requer uma patente, porque a água de coco ela contém uma série de substâncias e não seria, na época, patenteável, principalmente a nível internacional. Então, mas mesmo assim, ele faz uma referência muito forte, e isso se viu como um documento comprobatório de tudo aquilo que nós havíamos iniciado em 1984, como vocês podem ver a data. Inclusive, quando despertou o interesse da França, nós havíamos começado em 83, mas em 82 eu tinha terminado meu doutorado na Universidade de Paris. Quando voltei ao Brasil, comecei a trabalhar com um produto alternativo. E aí as imagens mostram realmente a data prevista. Por favor. Outros materiais para diluir o sêmen utilizado na inseminação artificial, porque normalmente o material mais indicado é o leite. Até que um pesquisador do estado de Alagoas resolveu investigar o que aconteceria se o leite fosse substituído, vejam só, pela água de coco. Resultado, a ideia deu certo e muito certo, mais até do que se esperava. A fertilidade aumentou e as cabras começaram a produzir muito mais fêmeas do que machos, o que é um sonho de todo criador. O dono dessa ideia é o professor José Ferreira Nunes. Ele é veterinário e há 2 anos vem tocando esse trabalho aqui na empresa de pesquisa de Alagoas.
A EPEAL, como é chamada, é um serviço do governo do estado em convênio com a Embrapa. Nessa pesquisa, o professor Nunes procura o jeito mais rápido de aumentar a produção de leite das cabras brasileiras. O objetivo desse trabalho da EPEAL aqui em Alagoas é melhorar geneticamente o rebanho de caprinos leiteiros. Para isso, são escolhidos os melhores animais na hora de fazer a inseminação artificial, principalmente com água de coco. Esta cabra, por exemplo, que é um dos melhores animais que ele tem. Que eles têm aqui, é importado da Inglaterra e chega a dar até 3 quilos de leite por ordenha. Professor Nunes, que importância tem esse trabalho, essa escolha de animais para o pequeno produtor aqui no Nordeste? Pois não. Basicamente, esse trabalho é importantíssimo do ponto de vista genético do produtor, já que ele não tem acesso à compra de reprodutores importados, que custa relativamente caro, em torno de 100 milhões de cruzeiros hoje ou mais. Então, nós utilizamos um método de inseminação artificial, justamente congelando o sêmen dentro das nossas condições de Brasil, já que também o sêmen importado é relativamente caro. Se tem uma ideia hoje, uma ampola de sêmen sai em torno de aproximadamente 140 a 150 mil cruzeiros. E esse trabalho inicial é de uma forma totalmente subsidiária, quer dizer, nós identificamos melhor os animais de melhor potencial genético, através da inseminação nós conseguimos transplantar essa tecnologia ao produtor. Além de aumentar a produção de leite com o melhoramento do rebanho, o trabalho do professor Nunes procura tornar realidade um velho sonho de todo criador. O sonho é como aumentar o número de fêmeas, de cabritas, através da inseminação artificial. Esses filhotinhos aqui, esses cabritinhos, são tudo cria de fêmeas inseminadas com água de coco. E a maioria, mais de 70%, deu fêmeas, como esta aqui. São novinhos, tem um dia só. O que gosto mesmo é de chupar o dedo da gente. Nós acompanhamos durante vários dias a pesquisa que vem sendo feita aqui na estação de inseminação da EPEAL em Alagoas. O trabalho é realizado com animais de raça pura e importada. O professor Nunes afirma que vem tomando todos os cuidados para evitar qualquer distorção do resultado final. É que, às vezes, um macho, pela sua própria natureza, tem a tendência de só gerar fêmeas durante um certo tempo. Por isso, está usando 5 bodes de 3 raças diferentes para eliminar coincidências. Coincidência genética entre reprodutores. Os 5 machos são de raças que vieram da Europa. Esse branco, o Sannen, é muito criado na Suíça e na Alemanha. O anglo-numbiano veio da Inglaterra. E o pardo alpino é também criado na Suíça. O que o senhor quer provar com esse trabalho, com essa pesquisa que o senhor está fazendo com o EPEAL? Bom, nós queremos provar que a água de coco como divisor, além de ter a probabilidade de aumentar o número de crias do sexo feminino, ele poderá também aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho. É levado imediatamente para o laboratório. É nesse momento que começa o trabalho mais delicado e mais difícil. Em cabras, inclusive, esse processo ainda precisa ser aperfeiçoado. Há grandes dificuldades, por enquanto, para se trabalhar com o sêmen de bode. A fertilidade cai muito por causa da manipulação no laboratório. Mas o professor Nunes acha que está encontrando um jeito bem brasileiro de resolver isso. A primeira providência é medir a quantidade de espermatozoides. Na média, em cada porção de sêmen coletada, o número chega a 2 bilhões de espermatozoides. E é necessária essa quantidade de 2 bilhões de espermatozoides para fazer a inseminação artificial? Não, nós necessitamos apenas de 200 milhões de espermatozoides. E o que o senhor tem que fazer para chegar a esses 200 bilhões de espermatozoides? 2 milhões. Aí vem a novidade. Nós utilizamos para isso a água do coco, que vai nos baixar essa concentração para 200 milhões. Tá certo, como é que é? Bom, utilizamos o coco, a água do coco normal, procedemos com a filtração para evitar qualquer problema de fragmentos dentro da água do coco, né? Qual coco é o coco? O conhecimento normal ou que é o coco normal? O que nós temos atentado apenas
é o estágio de maturação do coco, que é importante. Então, esse estágio de maturação, dependendo da situação, ele pode mudar o pH. Ele tem que ser como? Ele tem que ser um pouco, não muito verde, nem também não muito maturo. Uma forma intermediária, em que a água esteja relativamente doce, e provavelmente aí estaria o segredo. Provavelmente, porque essa água nesse estágio poderia proporcionar um pH, e talvez fosse esse pH o responsável pelo fator determinador do sexo. O professor Nunes deixa claro que a pesquisa precisa continuar para se ter certeza de que os espermatozoides na água de coco podem gerar, de fato, mais fêmeas do que machos. Mas, de qualquer forma, mesmo sem contar com isso, está provado que a água de coco é muito mais saudável para os espermatozoides. É um diluente mais eficiente e mais barato que o leite desengordurado usado atualmente no mundo inteiro. No leite, a uma temperatura de 37 graus centígrados, os espermatozoides sobrevivem no máximo durante 6 horas. Já na água de coco, esse tempo é 10 vezes maior. Os espermatozoides ficam vivos até 60 horas. Isso dá mais poder de fecundação para os espermatozoides. Depois de diluído, o sêmen passa então pelo processo de congelamento. As doses vão para esses botijões onde existe nitrogênio líquido. Esse é o único jeito de se conservar o sêmen durante muito tempo. Nesses botijões especiais, a temperatura é de 196 graus abaixo de zero. A grande vantagem da inseminação é essa. Cada porção de sêmen coletado pode render até 20 doses. Na prática, isso quer dizer o seguinte: uma porção de sêmen permite a inseminação de 20 cabras. O criador ainda tem outra vantagem. Na média, a cabra inseminada tem mais filhotes em cada gestação do que ela teria se fosse fecundada naturalmente. Nós introduzimos a cena justamente nesse local, na porção cranial da vagina, que é justamente o local onde, através da ropa natural, o reprodutor faz naturalmente. O vai nos indicar justamente a entrada da sepse. A cabra está inseminada e provavelmente daqui a 5 meses uma cria será nascida. Daqui a 5 meses vai nascer uma cria aí de sêmen diluído em água de coco. Água de coco. Mais uma para a pesquisa do senhor. Mais uma para a pesquisa. Essas cabras devem parir nas próximas horas. Todas elas foram inseminadas com o sêmen diluído em água de coco. Uma é esta aqui, que já está quase no ponto, né, professor? Ela já está pronta para parir. Casualmente, essa cabra, inclusive, provavelmente terá uma quantidade de fetos relativamente grande, já que o abdômen dela deixa transparecer e realmente existe mais de 2 ou 3 fetos, provavelmente. Ela já começa a apresentar sintomas? Já. Talvez daqui realmente a pouco tempo ela realmente talvez irá parir. Tá bom, vamos esperar. Desse lote, o número de fêmeas foi bem maior. Isso confirma os dados da pesquisa que já vem sendo feita aqui há 2 anos. O número de
nascimentos de filhotes vem se mantendo nessa proporção. Em cada 100 cabras inseminadas com leite, o número de filhotes chegou a 140. Com a água de coco, o número de cabritos aumenta, vai para 171. Quer dizer, mais filhotes por gestação. Quanto ao sexo, a diferença no número de fêmeas também é considerável. Na inseminação com leite, a porcentagem de fêmeas não passa dos 43%. Com a água de coco, o índice vai para 75%. Isso significa mais fêmeas e maior produtividade para a criação. Os primeiros dados da pesquisa do professor Nunes acabaram despertando o interesse no exterior. E ele foi convidado para discutir o trabalho na França com o Instituto de Pesquisa de Sêmen, um órgão do governo semelhante à Embrapa do Brasil. Este é o aeroporto de Guararapes, em Recife, e o professor José Ferreira Nunes vai embarcar agora, hoje, dia 23 de agosto, para Paris. Mas antes de embarcar, teve que passar por toda uma burocracia aqui do aeroporto para conseguir levar 15 cocos para a França. E a autorização saiu agora, essa daqui, né? Autorização, certificado fitossanitário do Ministério da Agricultura. Quer dizer, ele vai poder levar os 15 cocos. Um sobrou aí, professor. Exato. Basicamente, esses cocos servirão como um trabalho nosso para pesquisa bioquímica e nós procuraremos, na medida do possível, determinar o fator provável determinador do sexo. E ele já está liberado para marcar? Tudo ok. O coco e tudo? O coco e tudo. Então, boa viagem, professor. Essa viagem do professor Nunes para a França foi em agosto deste ano. Agora, 3 meses depois, ele está de volta e veio até os estúdios da TV Globo aqui em São Paulo para conversar com a gente e contar como foi a experiência por lá. Professor Nunes, que resultados o senhor obteve lá na França? Bem, Flávio, os resultados foram realmente bem positivos. Nós trabalhamos com o professor Jean-Marie Copel, o primeiro pesquisador a congelar sêmen de capinos no mundo. E o comportamento do nosso distribuidor foi realmente sensacional e empolgante. E isso foi motivo para que os pesquisadores franceses inseminassem outras espécies de animais e não só a cabra. Então, aguardamos os resultados. Estamos aguardando os resultados e, se positivos, nós esperamos que isso representará uma redução em termos de reprodução animal, já que sempre o pesquisador mundial buscou um fator determinador do sexo. Se isso ocorre de forma natural, o fator realmente presente dentro da água do coco, isso poderá revolucionar a reprodução animal não só no Brasil, mas no mundo. O professor esteve lá na França, né? Mostrou o trabalho, mostrou como se faz. O senhor percebeu que agora a França pode querer ficar com isso como se fosse um trabalho dela? Entendemos. Mas nós acreditamos perfeitamente que a Embrapa batalhará pela originalidade do trabalho, mesmo porque é um trabalho realmente de reconhecimento internacional, e eu acredito que realmente a originalidade deva ser nossa. Agora o senhor, quando paga a coisa, está com medo. Bastante temeroso, mas nós acreditamos realmente no nosso país e por isso nós batalharemos por isso também. Pois é, gente, depois de anos e anos pesquisando, o Dr. Nunes chega a um resultado surpreendente. E no fim, ele tem medo de que o Brasil venha a perder o controle sobre os resultados desta sua descoberta. Que essa tecnologia deve ser usada por qualquer país, isso evidentemente não se discute. Mas a autoria, a patente dessa técnica, são brasileiras que devem ficar aqui mesmo no Brasil. Bom, e o Globo Rural termina por aqui. A gente volta no domingo que vem, nesse mesmo horário. Até lá. A questão de mostrar essas imagens, apesar de elas serem para produtor rural, mas é uma história que eu comecei a contar justamente depois desse nosso trabalho. Em 84, nós voltamos para a França em 92 para fazer o nosso pós-doutoramento. E foi justamente nesse período que, em 84, quando ele afirmava que a patente deveria ficar no Brasil, nem sonhava em patente, como eu falei anteriormente, e a gente vai começar a mostrar realmente a parte científica a partir desse momento. Slide, por favor. Ok, do homem, inclusive o nome saiu um pouco com N aí no final. Pedirei desculpas por esse lapso aí. O próximo, por favor. Bom,
Então a história da água de coco, como eu falei anteriormente, ela começou com o sêmen do caprino. Para se congelar o sêmen do caprino, nós tínhamos um problema seríssimo. Nós sabíamos que as glândulas de Cooper, principalmente, secretavam a fosfolipase, e essa fosfolipase, em combinação com o leite, normalmente utilizado, os diluidores que continham alguns fosfolipídios, essas enzimas provenientes, secretadas pela glândula de Cooper, se transformavam em lisolecitinas e ácidos graxos. E isso era realmente tóxico, porque nós vimos o seguinte: aqui quando se vê, né, a secreção bulboretral, ela sozinha, ela provoca, né, um decréscimo violento da motilidade ao ponto de 90 minutos você não ter praticamente mais motilidade. Ao passo que quando você fez a secreção vesicular, se viu que havia um estímulo da secreção vesicular sobre a motilidade dos espermatozoides. Ora, quando se combinou um pouco, aqui o testemunho, né, sem secreção, quando se combinou um pouco a secreção vesicular com a secreção bulboretral, se viu que esses efeitos que eram nocivos, principalmente já no início de incubação, foram corrigidos. Então, imediatamente, se viu que dentro da vesícula seminal havia alguma secreção que não permitia esse efeito maléfico da secreção bulboretral. Se viu que essa substância proveniente da secreção vesicular corrigia esses efeitos altamente nocivos da secreção bulboretral. Próximo. Então nós fizemos uma ultrafiltração bioquímica, trabalhamos com uma coluna de G100, uma coluna de Cefadex, isolamos um PIC3 aqui, depois nós vamos ver o que é esse PIC3, que é justamente a secreção, aqui a secreção bulboretral total, nós fizemos a ultrafiltração e encontramos o princípio ativo da bulboretral justamente nesse PIC3. Próximo. Fizemos o mesmo com a secreção vesicular, vimos que existiam 5 pics, era justamente esse pequeno pic que apresentava aquele efeito que nós mostramos anteriormente, porque anteriormente nós mostramos a secreção total, e aqui nós já estamos com um pic 5 que foi isolado da secreção bruta. Próximo. Então fizemos um teste, né? Dá para suspender um pouquinho? Nós fizemos um teste e colocamos espermatozoides epididimários que não tinham tido nenhum contato com a secreção do plasma seminal, e vimos aqui o testemunho, né? Vemos aqui já ao início de incubação a secreção do PIC3 totalmente nocivo. No final de incubação ele provocaria a morte de todos os espermatozoides. Os outros PICs, lógico, não eram benéficos, mas também não apareciam tão letal, tão tóxico como era um PIC3. Próximo. Aqui a secreção vesicular, né? Secreção vesicular, nós vimos que o testemunho está no nível quase 4 de motilidade no início de incubação, e quando se via que no final de incubação, principalmente no final de incubação, o PIC5 apresentava uma quantidade de espermatozoides em termos de motilidade superior ao testemunho. Então, imediatamente se viu que todos os PICs da vesícula seminal, extraídos das colunas de Cefadex, não apresentavam toxidez ao espermatozoide, mas sim o PIC5, né, além de não fazer mal, estimulava de uma forma positiva, quer fosse ao início de incubação, quer fosse ao final de incubação. Próximo. Quando nós combinamos justamente o PIC3 sozinho, aquele já início de incubação, como era esperado, os espermatozoides epididimários já não apresentavam boa motilidade, final de incubação, todos os PICs, né, nenhum teve condições de contrabalançar o efeito negativo, mas justamente o PIC5 da vesícula seminal não só corrigiu os efeitos, como também estimulou. Então se viu que se era uma enzima, que depois nós determinamos que é uma fosfolipase do tipo A, né, provavelmente aqui estaria o antídoto, né, da enzima, que seria o PIC5 proveniente da vesícula seminal. Isso aí fez com que a gente imaginasse que, sendo um fosfolipídio, se a gente utilizasse um diluidor que fosse pobre em fosfolipídios, né, uma fosfolipase, um diluidor que fosse pobre em fosfolipídio, esses efeitos seriam corrigidos. Então nós passamos a utilizar simplesmente um diluidor que não continha fosfolipídio, na época um diluidor salino, e vimos que realmente esses efeitos não aconteciam, quer fosse no início, quer fosse no final de incubação. Então a nossa prioridade, o próximo,
Isso aqui mostra justamente o efeito, espermatozoides epidimário testemunhos. Na hora que você coloca o PIC 3, né, uma dose pequena, em torno de 10 picogramas, provocávamos a morte de todos os espermatozoides praticamente em torno de 130 minutos. Se colocava aqui o PIC 5, imediatamente se reativava o espermatozoide, como fosse praticamente ressuscitar os mortos, não os mortos, mas então corrigia-se esses efeitos. Depois havia um decréscimo normal, porque os espermatozoides estavam desgastados nesse período. E no finalzinho de incubação, se colocava outra vez o PIC 5, se tinha ainda um efeito. Praticamente aqui você tinha um espermatozoide pouco ativo, né? Quando se colocava a dose ínfima de PIC 5, se tinha realmente um aumento de motilidade. O próximo. Bom, o próximo. Então, o nosso objetivo era procurar no Brasil um diluidor que não tivesse fosfolipídio. Nós falamos do caldo de cana, suco de tomate, tudo que poderia se testar na época, o leite da cabra, só que o leite da cabra continha muito fosfolipídio. Então nós vimos que por essa condição aí, inclusive eu peço desculpas porque o slide está pequeno, a gente vê que praticamente a quantidade de gordura presente na água de coco é inexistente. Se vê que é uma substância complexa, em termos de algumas, aqui tem insulina, mas é inulina, me desculpem, né, que é inulina. Como a doutora Gorete falou ontem, é um polímero da glicose, da frutose. E nós vemos também, não só o problema da glicose, nós temos o potássio, o magnésio, o fosfato, quer dizer, um meio bastante complexo, quer fosse em coco anal ou coco da praia. Próximo. Bom, então, quando vocês viram, nós voltamos em 92, começamos a trabalhar com água de coco in natura total. Fizemos uma ultrafiltração em coluna de Cefadex G25 e isolamos 3 PICs. Então, dentro de cada PIC desse, nós fizemos um teste in vitro sobre os espermatozoides inicialmente de caprinos. Próximo. Depois de retirado, coletado esses 3 PICs, se fazia a liofilização. Pela primeira vez, conseguimos liofilizar um produto proveniente da água de coco. Esse é o pesquisador francês que nos ajudou no processo de liofilização. Próximo. Aí o produto já bem liofilizado, apresentação muito boa, inclusive esse produto, depois nós vamos falar posteriormente, esse produto realmente tem uma aceitação enorme no aspecto não só hoje de sêmen, mas também de conservação de órgãos. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Próximo. Depois de apresentado o produto, nós vimos que, inclusive, a água de coco apresentava um ponto de congelamento em termos de, para se fazer a liofilização, de menos 22 graus centígrados. Então, é um produto que apresenta uma oxidação bastante rápida, né? É um produto que se altera em termos de conteúdo biológico. Próximo. É o laboratório que nós trabalhamos lá na França, simples, mas é bem efetivo. Próximo. A bioquímica que nos ajudou, por isso que José, Ives e Priscila, é justamente essa bioquímica é a Priscila. Ives é o Messê Combarnu, que é o chefe da estação de fisiologia da reprodução lá de Nuzii, e José, que é o meu nome, por isso que deu o produto GIP. Próximo. Próximo. Bom, começamos inicialmente a testar. Tínhamos alguns resultados em caprinos, começamos a testar em ovinos. Então são ovinos da raça Ile-de-France, fizemos a coleta inicialmente de ovinos da raça Ile-de-France. Próximo. Também caprinos, como nós fizemos aqui no Brasil, também fizemos na França. Próximo. Próximo. Bom, aqui foram os primeiros resultados obtidos com água de coco in natura, total, né? Vê o seguinte, avaliação in vitro da porcentagem de espermatozoides móveis e motilidade do semicaprim diluído em uma fração ativa da água de coco e no leite. Nós fizemos uma comparação que era justamente aquela fração B, que eu falei para vocês que dentro da fração B provavelmente estaria também alguma outra substância que nós vamos depois falar especificamente, que foi isolada do PIC-B. Mas nós vimos que, comparado com o leite, né, nós vemos o seguinte, que a água de coco, final de incubação, a 180 minutos, nós estamos com uma percentagem de espermatozoides móveis em torno de 70%, a motilidade individual de 4,5%. Já no leite glicosado, que era o leite utilizado principalmente para ovino e caprino na França,
você tinha 60% somente de espermatozoides móveis e 3% de motilidade progressiva. Próximo. Bom, e fizemos um tempo de conservação a 15 graus em hora, porque na França se utiliza bastante o semi-ovino a 15 graus para congelamento com semifresco, para inseminação com semifresco. Então, em 48 horas se viu que, a partir mesmo das 24 horas, você tem um decréscimo violento da motilidade. Por isso que, na literatura internacional, não existem trabalhos de semi-refrigerado, né, com animais com boa fertilidade, de animais semi-conservados por mais de 24 horas. Porque de 24 horas ele começa a cair de uma forma violenta, e você vê que a água de coco se manteve, né, principalmente 24 horas, ela não houve decréscimo. No final de 48 horas você tinha praticamente 3 de motilidade progressiva, que é aquele espermatozoide que se desloca com movimento flechante ainda. Isso possibilitou os primeiros testes de fertilidade. Próximo. Aí seria a percentagem de espermatozoides móveis, mesmo comportamento da motilidade, se viu que em 24 horas havia um decréscimo, mas mesmo assim continuava em torno de 40% vivos, né, no final de 48 horas, que possibilitam a fecundação, porque o mais importante para a gente, em termos de avaliação nesse sêmen, seria a motilidade progressiva individual, o deslocamento do espermatozoide, e não a quantidade de espermatozoides móveis, porque nós sabemos através da literatura que 30% de motilidade de espermatozoides móveis é suficiente para provocar uma fecundação. Próximo. Bom, e fizemos uma separação através da água de coco total, né, o leite, e vimos que justamente, né, as frações que eu acabei de citar para vocês começaram a surgir como uma fonte superior ao leite e inigualável, até igualável à água de coco. Isso foi o primórdio de um ensaio que nós fizemos sobre a motilidade do sêmen de carneiros, né. Se vê que algumas frações são negativas, mas principalmente a fração essa, né, a fração B, a 3, ela é bastante positiva. O próximo. Aí sobre a percentagem de espermatozoides móveis, o tipo de comportamento, se vê que a água de coco, né, a fração 3 ela se iguala, o leite é um pouco inferior. Próximo. Conservação de espermatozoides de suíno a 15 graus durante 13 dias. Isso foi um trabalho do Dr. Ricardo Tonioli, que hoje se encontra na França trabalhando com sêmen de suínos em água de coco. Então se vê que durante 13 horas se observa perfeitamente, né, que a água de coco, aqui a água de coco é bruta, não são as frações, a água de coco mais o cálcio manteve-se muito bem, sob o ponto de vista não só de motilidade, como porcentagem de espermatozoides móveis. O BTS mais o cálcio, que é o diluidor normalmente utilizado em inseminação artificial suína hoje na França, teve um comportamento até em torno de 5, 6 dias, mais ou menos semelhante à água de coco. Mas se vê também que a nível da motilidade, né, a água de coco foi bastante superior, principalmente quando adicionada a cálcio. Próximo. Próximo. Então, do suíno passamos para o homem. E nós fizemos um trabalho no SECOS, o Instituto lá da França, um hospital humano, com o Dr. Grau, né? E fizemos o seguinte, através de um espermocognoscimétrico, nós fizemos a comparação. Testemunho, Gipe, José Ives e Priscila. José Ives e Priscila, os 3 tratamentos. Só que aqui são doses diferentes. E para surpresa nossa, nós vimos que o testemunho, né, principalmente a partir de 8, 10 horas de incubação, existe um decréscimo violento da rapidez do espermatozoide. Contra, justamente, esse tratamento 3, que é a nossa substância, se vê que ela se mantém em níveis superiores até as 25 horas a uma temperatura ambiente de laboratório na França, de 20 graus. Próximo. Se vê também em termos de deslocamento, em termos de velocidade retilínea, que essas diferenças são bastante nítidas, né, porque a partir das 7 horas você tem, a nível do testemunho, né, um decréscimo violento da velocidade desse espermatozoide retilíneo no campo, traduzido através do aparelho, do espermocognoscimétrico, e se vê que esses resultados nos encorajaram para imediatamente se fazer algum teste em vivo. E para surpresa nossa, esses indivíduos eram indivíduos, inclusive oligospermicos, né, com problemas reprodutivos, e para surpresa nossa, nós já temos alguns resultados de inseminação artificial humana na França positivos. Próximo.
Aí o batimento do flagelo, se vê também que o testemunho sempre, né? Agora você poderia até perguntar, o que diferencia o tratamento 1 do 2 e do 3? Ora, o tratamento 1 é justamente aquele, para surpresa nossa, aquele que foi diluído em termos de fantogramas. O que seria fantograma? Seria a 10 elevado à 19ª potência. É a mesma coisa de você pegar uma substância, um feromônio e só sentir praticamente o odor, né? Porque é tão difícil se imaginar que uma substância tivesse um efeito, trabalhando com em torno de 60 milhões de espermatozoides, que praticamente não teria nenhuma molécula para cada espermatozoide. Mas mesmo numa dose bem inferior, nós trabalhamos com nanograma, micrograma e fantogramas, porque se chegou à conclusão que, quando se diminuiu a dose, se tinha um efeito. Então essa dose menor foi, por incrível que pareça, fantogramas, que é 10 elevado à 19ª potência. O próximo. Motilidade de espermatozoides do bode, o mesmo tipo de comportamento que nós mostramos anteriormente, né, na água de coco e no leite. Próximo. Fertilidade de cabras. Depois da parte in vitro, nós tínhamos que testar alguma coisa em termos de fertilidade in vivo. Porque no Brasil já tinha algum resultado, principalmente com a parte de sêmen, né? Caprina, bovina, ovina e porcina, que é o porco, né? Água de coco, leite, tris e BTS. Ora, aqui nós temos os autores da época, início, os primórdios do trabalho com água de coco in natura total, né? E aqui se vê, principalmente, por favor, não, eu queria que você voltasse o slide ainda, não terminei. Não, Não, por favor, eu que estava mesmo. Para mostrar justamente que tris, bovinos, foi um trabalho feito pela Salles, uma colega que foi estagiária do Senagem. Nós trabalhamos com o Dr. Vasquez na época, em 1990. Nós tivemos 26% de fertilidade no tris e 37% na água de coco. Ora, esses dados são bastante, eu diria até pequenos em termos de uma fertilidade normal, mas depois o Dr. Vasco nos confidenciou e realmente isso foi publicado, que os animais apresentavam algum problema de uma doença que eu gostaria de não relatar na época. São animais que inclusive foram sacrificados do Senagem porque existiam problemas de fertilidade desses animais. Mas se vê também que na espécie ovina, né, a água de coco sempre superior, né? Quando se compara a um porco, 86% de fertilidade, em 38 porcas inseminadas, 75% no BTS. De qualquer maneira, já é algum dado com água de coco in natura que nos encorajou a prosseguir trabalhando com a fração B e o GIP. Próximo. Fertilidade de ovelhas inseminadas com sêmen conservado a 15 graus por 3 a 24 horas ou por 48 horas. Ora, aqui nós temos 3 horas, DG, o diagnóstico de gestação com base na progesteronomia aos 19 dias pós-inseminação, água de coco 80%, leite descremado glicosado, que é o diluidor bastante utilizado na França para ovinos, a 15 graus, 78%. 24 horas, faltou esse ponto aqui, vocês poderiam até perguntar, olha, nós inseminamos porque o comportamento in vitro já demonstrava que aquele seria um fracasso. Então, praticamente, quando nós fizemos essa avaliação, coletamos e fizemos uma bipartição do ejaculado em água de coco, né, e leite, se viu que a 24 horas não era possível inseminar as ovelhas porque não existia motilidade progressiva individual. Então, praticamente seria zero. Nós deixamos de inseminar, principalmente a 48 horas. 48 horas nós obtivemos na França, isso foi um trabalho já no laboratório de fisiologia da reprodução, 50% com sêmen conservado a 48 horas, e aqui também não existiram fêmeas inseminadas por conta de que o aspecto in vitro do sêmen não permitia a inseminação dos animais. O próximo. Fertilidades aos 50 dias de gestação de ovelhas desranadas, determinadas por ecografia, inseminadas com sêmen. Isso foi um trabalho nosso, um colega da Bahia que fez o mestrado, nós fomos o orientador. Aqui, me desculpe, tem cabras, mas essa aqui é ovelhas. Não gosta muito de cabra lá no laboratório, e ovelha é um pouco esquecido. Mas você vê o seguinte, que leite, citrato mais gêmeas, foi um trabalho feito o seguinte: nós sincronizamos os cios das ovelhas através de uma acetato medroxiprogesterona, esponja contendo em torno de 50 miligramas de MAP,
colocamos na porção cranial das ovelhas durante 14 dias. Ao final dos 14 dias, se fez a aplicação do PMSG em torno de 400 unidades internacional de PMSG, e se mediu a taxa de fertilidade, né? Aqui é ovelha, não é cabra, peço desculpas. E se vê o seguinte, que leite mais citrato mais gema, 14,8%, fração ativa, 22%, e o GIP, molécula ativa, aqui já é a molécula ativa, depois nós vamos falar um pouquinho dessa molécula ativa, apresentava já 40,7%. Ora, isso aí era fantástico, porque, como eu falei anteriormente, os australianos, que foram os primeiros pesquisadores no mundo, Salomão, a série deles, Christian Loden, a trabalhar com sêmen de ovinos a 15 graus, eles trabalhavam no máximo um período de 24 horas. 24 horas para eles seria o seguinte, coletar o sêmen à tarde e inseminar amanhã pela manhã. Ora, isso aí provavelmente não daria as 24 horas. Continuando, a ideia de que se coletava num dia e inseminava-se no outro, mas em termos reais, eram praticamente 12 horas. E o nosso trabalho, esse sim foi 48 horas, porque o pesquisador francês, aquele que nos auxiliou, coletou o sêmen de Ile-de-France e nós inseminamos aqui no Brasil. Então esses dados são com toda certeza de sêmen superior a 48 horas de conservação. Próximo. A fertilidade ao parto, nós tivemos uma perda enorme, taxa de aparição, porque os animais não se encontravam no estado nutricional ideal, mas mesmo assim nós tivemos alguma aparição, né? Taxa de prolificidade 1, você vê que a fração B também não aumentou de forma representativa a prolificidade, mas em contrapartida a fração B foi para 1,67, além disso nós tivemos 12,1% de animais paridos dessa experiência. 8,4% no GIP e 3,7% no leite. Ora, vocês poderiam dizer assim, não, mas esse resultado é bastante irrisório do ponto de vista de fertilidades alcançadas no mundo hoje com sêmen, mas eu diria até que isso é pioneiro, isso aí já foi um motivo para que a gente também, daí, com esse resultado, se pudesse requerer uma patente biológica, porque a partir desses dados e outros conseguidos in vitro, se viu que a fertilidade, não só a fertilidade a 48 horas, mas também a prolificidade era aumentada em torno de significativamente 1,67 contra o 1 que nós obtivemos nos dois outros tratamentos. Próximo. Bom, isso aí são as esponjas francesas, só para mostrar a vocês que são, essas esponjas são enriquecidas com FGA, se coloca na porção cranial da ovelha por 11, 14 dias ou na cabra por 11 dias. Então essas esponjas eram francesas e custava bastante caro, nós partimos para uma brasileira, que é a base de MAP, acetato de medroxprogesterona, é o Promonier. O Promonier tem 5 ml, se utiliza 1 ml, então em cada esponja nós colocamos 50 miligramas de MAP. Então essas esponjas servem para ovelhas, nós colocamos na porção cranial durante 14 dias na ovelha e 11 dias em cabras. Próximo. Aí já são os cabritos nascidos, né? Nós obtivemos em torno de aproximadamente 420 cabritos, um desvio sexual da ordem de 72%. Eu diria até que isso não seria suficiente para dizer que existe uma estatística fiável em torno desse percentual, mas é bastante representativo, porque quando a gente trabalha com estatística, nós temos que lançar uma moeda 10 mil vezes para evitar os erros, né, e a probabilidade é realmente ser bastante afirmativa. Mas mesmo assim a gente consegue um desvio de sexo desde 1988, quando nós começamos a trabalhar com a doutora Goretti, que fez o mestrado na Universidade de Porto Alegre, com a gente, com água de coco, ela obteve um percentual bastante significativo. Próximo. Começamos a trabalhar recentemente, para surpresa nossa, com essa raça Boer, né? Já hoje, esses são os primeiros animais, também em colaboração com a França, que nós temos hoje no Ceará, e eu diria, não sei se outra parte do Brasil se encontra esse tipo de animal, a raça caprina, ela é bastante pesada, os machos chegam a fazer em torno de 140, 150 quilos, e as fêmeas chegam a fazer até 90 quilos. São animais bastante rústicos, eu diria até, porque o tipo de pelagem, as mucosas são pretas, e além do mais, são animais que apresentam uma conformação diferente do nosso caprino nativo. O rendimento de carcaça do animal desse chega em torno de 52% aproximadamente.
comparado com o nosso caprino, que chega a 43%, isso é uma dádiva para o Nordeste. Então nós vamos utilizando bastante esses animais que foram nascidos através de um trabalho nosso com a França, de transferência de embriões, e agora mesmo nós vamos começar um trabalho já coletando sêmen de lina e água de coco para multiplicar e fazer cruzamentos industriais com esse tipo de animal na região Nordeste do Brasil. Próximo. Aí justamente mostrando que são animais, né, se olha pesados, né, são animais bem compactos. Eu diria até que para a produção de carne no Nordeste seria talvez em cruzamentos industriais, aquele professor Figueiró falou ontem em termos de ovinos, seria uma esperança, não só para o Nordeste, mas para alguém que queira produzir carne de caprino, porque o caprino ele é sempre mais tendencioso e com uma aptidão zootécnica para produzir leite. É 39 vezes mais eficiente produzindo leite do que produzindo carne. Então, pela primeira vez, nós temos uma raça que poderia se, em termos de qualificação, ser representada como produtora de carne. Próximo. Próximo. Bom, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com referência ao JIP, né? Porque... Pode acender as luzes, por favor. Eu diria até que hoje a patente ela foi oficializada, eu estou com um documento aí, poderia depois distribuir para quem tivesse interesse, e dizer que, independente de qualquer coisa, essa substância ativa da água de coco, eu quero deixar um tempinho maior que a gente possa debater, porque o que está acontecendo, que, em modo geral, é que as palestras, às vezes, elas tomam bastante tempo das pessoas falando e não se possibilita uma troca de informações, um feedback, para que a gente possa realmente chegar a um denominador comum. Mas apenas esclarecendo que o JIP é um fito-hormônio. Hoje eu posso falar, porque a patente já foi oficializada, já está publicada em diversos países, inclusive ela foi registrada para uma série de países que eu gostaria depois de distribuir, porque Nova Zelândia, Austrália, Japão, Estados Unidos, a Europa quase toda e principalmente a América do Sul. Isso para mim é fantástico, porque quando se começou a trabalhar com água de coco, muita gente nos criticava, achando que a água de coco poderia não servir para nada, é uma história de globo rural, quando foi os primórdios. Então hoje nós sabemos que é um fito-hormônio, é uma auxina. Essa auxina, ela possibilita em vegetais a reversão do sexo em videiras. A literatura pela primeira vez também mostrou isso em vegetal. E como a gente não sabe, até um determinado ponto, eu diria até que hoje a tese de doutorado do Dr. Ricardo Tonioli, que deve ser defendida agora no dia 22 de agosto, provável, agora dia 22 próximo de agosto, depois de 4 anos com sêmen de suíno, ele vai esclarecer de uma vez por todas o princípio que favoreceria a substância favorecendo o deslocamento do espermatozoide, provável, em termos de motilidade, do cromossoma X e desfavorecendo o cromossoma Y. Agora, como isso agiria? Bom, nós sabemos que existem receptores específicos a nível de membrana, mas não se sabe especificamente como o fito-hormônio vegetal, uma auxina, poderia agir sobre uma célula animal. Por isso que esse trabalho valeu uma patente internacional. Porque na literatura internacional, para surpresa nossa, não existe nada com referência a um hormônio vegetal atuando sobre uma célula animal. Então, pela primeira vez, nós conseguimos demonstrar isso. E o que mais também, eu diria até lisonjeia um pouco, é que se começa a abrir uma série de uma série de expectativas em outras espécies que não as mostradas anteriormente, principalmente a de sêmen de cão. Nós temos a professora Lúcia, que chegou da Bélgica agora, lá na Faculdade Veterinária, que está trabalhando com sucesso em sêmen de cães. Nós fomos para sêmen de peixes, tambaqui, com sucesso. Sêmen humano, vocês viram, não só na França, mas também no Instituto Einstein, o Hospital Einstein em São Paulo. Tem uma equipe de um médico, eu tenho documentação dele, trabalhando com sêmen humano, com sucesso também. Então, se vê que a expectativa, agora com pós-doutoramento do Dr. Francisco de Souza Militão, que é um professor nosso da UES, que se encontra recentemente na França, deve voltar agora 26 de julho, depois de um ano, se descobriu que a substância ativa JIP na água, no sêmen do capote, que é a galinha de Angola, ou no peru, os resultados são fantásticos. Então se vê que essa perspectiva que se começou com o caprino, hoje praticamente nós diríamos até que se corrige o pH e a osmolaridade para as diversas espécies, a água de coco é maravilhosa. Porque nós temos particularidades, porque veja bem, o IMV, que é o instrumento
Instituto Médico Veterinário da França, que é detentora da patente do método de Pallettes, contém um diluidor para caprino, um diluidor para bovino, um diluidor para cães, para aves, né? E um diluidor para bovinos. Ora, se nós temos um diluidor que poderá universalmente servir para todas essas espécies, desde que haja a correção de pH e osmolaridade, porque nós sabemos o seguinte, que em sêmen de bovino nós temos uma osmolaridade que é em torno de 280 a 310 miliosmoles. Né? O caprino também é nessa mesma faixa, o ovino também. Já o suíno vai para 330 miliosmoles, aproximadamente 310, um pouquinho, eu diria até um pouquinho superior. Aves, você vai para 340, 350 miliosmoles, até 400. Né? Peixes, você vem para 120 miliosmoles. Você tem que colocar muito mais água destilada. Porque quando nós começamos a trabalhar com água de coco in natura, nós utilizávamos uma proporção de 50 ml de água de coco, 25 ml de citrato de sódio a 5% e 25 ml de água destilada. Vimos que a água de coco in natura ela tinha uma osmolaridade em torno de 500 miliosmoles. 500 miliosmoles. E o pH em torno de aproximadamente 4,5 a 5, bastante ácido. E fizemos o seguinte, com a água destilada, baixamos a osmolaridade de 500 miliosmoles para 300, que é o que nós queríamos, e com o citrato de sódio elevamos o pH de 4,5 para aproximadamente 6,2, que é o pH das espécies bovina, ovina e bovina. A ovina, bovina e caprina. Já a suína, né, tem um pH em torno de aproximadamente 7,3, 7,5. Aves tem uma tendência normal a ser 7,5 até 8. Então essas particularidades sendo respeitadas, eu diria até que a água de coco tem uma tendência normal a funcionar em todas as espécies. Isso é também maravilhoso do ponto de vista de que você terá um diluidor que passa a ser conservado agora e vendido para todos esses países, inclusive o Brasil. Ora, vocês poderiam até perguntar, o IMV vende no Brasil hoje o Lacefos, que para mim não é nada mais do que o lactato, o citrato, o fosfato. Só que cada diluidor desse é específico para ovino, para caprino, para aves, principalmente aves, existe uma diferença fantástica nisso aí. E o Ricardo Tognoli, eu tenho que acrescentar esse dado, esse professor nosso que está trabalhando com sêmen de suíno na França, ele fez o seguinte, a tese dele basicamente é dentro dessa substância ativa, mas ao mesmo tempo ele tentou e já começou a inseminar em torno de 1000 porcas na tese dele, e os resultados acabam de chegar da seguinte maneira. No grupo de porcas com o BTS, que é uma substância bastante utilizada hoje no mundo, principalmente na França, ele consegue com 24 horas em torno de aproximadamente 85% de fertilidade com sêmen refrigerado a 15 graus. Com a água de coco, né, com a substância ativa, a 5 dias depois de coletado, ele consegue o mesmo percentual de fertilidade que se consegue com 24 horas. Ora, isso é fantástico do ponto de vista de que você tem 500 ml de um porco em ejaculação, você perde 40 minutos, você imagina você coletar 100 porcos por dia na França, na estação de Rouillet, para se inseminar as porcas. Os inseminadores coletam na estação e saem inseminando. Você imagina que um sêmen coletado hoje eu posso guardar numa geladeira e sexta-feira próxima, por exemplo, 5 dias depois, eu consigo a mesma fertilidade que eu consigo com o BTS, que é utilizado no máximo por 24 horas. Isso valeu, pela primeira vez já agora, uma notícia alvissareira para a gente, uma copropriedade de licença por 1 ano do IMV, 125 mil dólares para a gente começar a utilizar isso em suíno lá na França. Então, para a tese dele, que não se acreditava também em suínos, hoje é uma tese de doutorado, e os resultados da determinação do sexo sairão agora, dia 22 de agosto. Eu diria até que eu estou não proibido de falar, mas eu gostaria de não relatar pelo aspecto de que é uma tese de doutorado e esse trabalho tem que ser inédito lá na França. Mas provavelmente depois do dia 22 de agosto, esses trabalhos já estão sendo publicados em revistas internacionais e nós teremos resultados bastante animadores. Eu gostaria de me colocar à disposição, né, deixando só em torno de 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos para perguntas, e se vocês quiserem alguma indagação, eu estaria à disposição. Obrigado. Uma coisa que eu esqueci de relatar é que existe um médico em Fortaleza, inclusive essa reportagem ela está no Globo Ciência. Para surpresa nossa, o Instituto dos Cegos em Fortaleza, eles trabalham com córneas humanas. E
Essas córneas humanas, elas são conservadas em meio de cultura, são importadas do Japão, não sou médico, não posso afirmar com certeza a constituição desse meio, são bastante, eu diria até, onerosos. E Dr. Valdo Pessoa, que é um médico que trabalha com transplante de córnea em Fortaleza, conseguiu, através de uma pessoa doadora lá, essa pessoa tinha um HIV positivo, tinha uma série de problemas, e ele, para não jogar essas córneas no mato, ele colocou em água de coco. E para a surpresa dele, 24 horas depois, ele presenciou isso, inclusive está publicado na Globo Ciências, se vocês quiserem, eu tenho uma cópia dessa reportagem, desse trabalho. Elas estavam intactas. Nos telefonou imediatamente para nós começarmos um trabalho a nível de doutorado, para imediatamente se trabalhar com córneas de coelhos, que segundo eles, os médicos, são bastante, eu diria até semelhantes à córnea humana, e ao que tudo indica, também a água de coco poderia ter uma aplicação, não só na parte de sêmen, mas na conservação de órgãos. Isso também é maravilhoso do ponto de vista de que a água de coco poderá também, breve, nós vamos começar um trabalho desse tipo, em embriões. Existe mesmo aqui no Congresso, não cheguei a ver o autor, não conheci o autor pessoalmente, mas trabalhando com embriões de murídeos, com resultados positivos. Eu diria até que, diante dessa expansão da água de coco em termos de aplicação na área veterinária, muita gente diz, não, porque a água de coco não é um segredo, porque em 1964, Norman, um americano, coletou sêmen de bovinos e inseminou algumas vacas na Índia. Só que, quando a literatura faz referência à água de coco, não é a água de coco, é o leite de coco. A diferença, inclusive, quando nós chegamos na França com a água de coco, puxa vida, o que está acontecendo com a água de coco? O que eu conhecia a água de coco era branco, tipo um leite. Eu digo, não, então não é água de coco, era leite de coco. Então, para surpresa nossa, o que às vezes na literatura se vê como água de coco, né, realmente é leite de coco. E o que é também mais importante ressaltar é que, dentro dessa perspectiva de água de coco, a gente tem uma ideia de que esse produto já liofilizado, ele começará a ser comercializado depois de já resolvido o problema da patente. Nós temos uma cópia da patente, ela foi 50% Brasil, 50% França, 50% em Embrapa, 50% em INRA. E quando nós começamos isso aí, ninguém acreditava que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. Agora, o que mais me envaidece de tudo isso é que, dentro da água do coco, quando a gente começou também a ver um pouco da literatura, a gente imaginava que a água de coco pudesse ter uma aplicação específica somente em sêmen. Se vê que hoje ela poderá ser bastante utilizada para reidratação de animais, né? Nós fizemos alguns trabalhos e se viu que na guerra em 1945, Hitler já usava em algumas expedições, em soldados, né, a reidratação através da água de coco. Agora, o que me deixa, assim, um pouco, eu já discuti inclusive isso com bioquímicos, é que, como nós temos 500 miliosmoles de pressão osmótica, me surpreende que, se fazendo uma reidratação via endovenosa, não haja um rompimento, né, através de uma osmólise, de uma hiperosmolaridade, uma ruptura de glóbulos vermelhos. Não se vê que, independente de qualquer coisa, também, em humana, em medicina humana, o Dr. Suassuna, aqui em Brasília, no CNPq, utilizou como pediatra bastante água de coco para reidratação de crianças. E se vê uma aplicação hoje em termos eu diria até de empenho, né, nacional e internacional da água de coco. Agora, isso também nos favorece um ponto de vista de que a água de coco, independente que leva a pensar, não sei se vocês viram uma coisa, quando ela me perguntava o estágio de maturação do coco, eu dizia assim, não pode ser muito verde, não pode ser muito maturo. E quando eu fiz essa primeira pesquisa em 1984 lá na França, com meu orientador, que hoje praticamente nós cortamos as relações profissionais, e há uns 15 dias atrás ele faleceu por um câncer de pulmão, o Dr. Cortel, que foi o primeiro pesquisador no mundo a congelar sêmen de caprinos. Ele acreditava que eu tivesse algum segredo que não teria na época, em 1985, transmitido aos franceses. Eu não sabia que depois de 6 meses a auxina desaparece, o fator de crescimento desaparece da água de coco. Então o que fez o Dr. Cortel na época, junto com o IMV, foram para a Guiana Francesa, cortaram tudo quanto foi coco na Guiana Francesa, encheram aviões e aviões, inseminaram vacas, ovelhas, cabras,
tinha fertilidades excelentes a nível de algumas propriedades em torno de aproximadamente 70% a 80% e em algumas propriedades 20% a 10%. Aí o Caçu, que é o proprietário do IMV, chegou a dizer: como nós vamos comprar um diluidor desse que nos oferece uma propriedade 80%, 90% de fertilidade, 70%, e numa outra 10% ou 15%. Isso não existe estabilidade. Então, imediatamente, eles nos procuraram por telefone, querendo saber o que ocorria. Eu não sabia. Então, em 92, depois desses estudos, se chegou à conclusão na literatura que as auxinas são fatores de crescimento que promovem o crescimento justamente do endocarpo. Depois de 6 meses, ela desaparece, porque o fruto já está formado. Então, provavelmente, não tem nenhuma dúvida hoje de afirmar que essa fertilidade que ele obtinha maravilhosamente bem eram cocos que começavam a formar o endocarpo, aqueles cocos verdes, e aquela fertilidade péssima que ele obtinha era de cocos maturos. Então, até eu mesmo, em 1986, não saberia jamais responder esse tipo de indagação que ele nos fazia. Então, na época, eu me lembro bem que eu recebi uma proposta bastante vantajosa em termos de $50 mil por mês, numa conta minha, e visitar na França para trabalhar com esse instituto, para patentear essa descoberta pelo IMV. Ora, eu não poderia patentear nada porque eu não conhecia nada. Então, em 1992, o Dr. Combardu assumiu a chefia da estação, não gostava do Dr. Cortel, isso não é só no Brasil, isso também ocorre na França, nos convidou para fazer o pós-doutoramento com água de coco. E foi justamente em 92 que nós descobrimos essa substância. Você vê que existe um pouco, né, da parte econômica que está envolvida nisso aí. Existe uma perspectiva fantástica em termos de que os resultados positivos em aves, como 100% da parte avícola na França em inseminação artificial, principalmente Peru, nós temos uma perspectiva de venda enorme desse produto em sêmen de aves. Vamos ter uma perspectiva enorme em suínos, porque também na França se trabalha com BTS, como eu falei para vocês, com 15 graus. O Ricardo já começou também a congelar sêmen de suíno, utilizando uma combinação GIP e cálcio, né, porque o cálcio parece-me que não só facilitaria o transporte ativo, mas também favoreceria a capacitação do espermatozoide, provavelmente dando uma fertilidade maior, e isso aí abre uma perspectiva fantástica. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, agora vamos a passar às perguntas. A mesa está achando mais vantajoso por outras experiências. Eu vou formular 3 perguntas que chegaram aqui para a mesa e depois vamos abrir a palavra para que sejam formuladas em forma oral, que de repente fica mais ágil as questões, e eu peço para as pessoas que vão a formular perguntas em forma oral que sejam objetivos, para poder ter mais chance todo mundo de tirar as dúvidas. Uma pergunta de... não dá para entender o nome, Luciula. Luciula. Depois do preparo, o diluente, ¿hasta quanto tempo é conservado? Por quanto tempo é conservado? E formula outra pergunta: há algum trabalho em equinos? O trabalho com equinos, nós estamos começando agora, principalmente com o grupo do Dr. Palmer, na Estação de Fisiologia da Reprodução em Luziri. Os resultados in vitro são fantásticos. A fertilidade começará também a sair nesse momento. Eu não tenho dados oficiais em equinos, mas eu sei que o grupo do professor Palmer, em Luziri, na França, já começa também a trabalhar com equinos. E aqui mesmo no Brasil nós fizemos uns testes, que não chegaram a ser testes, eu diria até de investigação. Fizemos uma coleta de sêmen de manga larga em Limoeiro, com o Dr. de Gesso, que passou 10 anos em Davis, e os resultados foram bons, eu diria até surpreendentes, comparado com o diluidor que ele utilizou lá na América, nos Estados Unidos, a base de Equex e outra coisa que eu não me lembro o que é. Então, os resultados foram fantásticos e eu diria até positivos. Com referência a por quanto tempo, né, se pode guardar o diluente, esse diluente, depois de liofilizado, nós podemos guardar na prateleira a temperatura ambiente por mais de 1 ano. Aqueles produtos que nós mostramos para vocês, a fração B, eu tenho no laboratório praticamente, agora nós terminamos,
Mas nós guardamos a temperatura ambiente desde que você também proteja da luz, porque sendo a oficina fotoperíodo positiva, nós teremos que ter um cuidado, não guardar expostos à luz solar. A única preocupação seria essa. Então, desde que você conserve proteção da luz, a temperatura ambiente, nós teremos validade de 1 ano, provavelmente, a nível de comércio. Isso já está respondido, Deor. Aqui o interessado não se identificou. Os resultados com sêmen resfriado são realmente animadores, mas com sêmen congelado, como estão os resultados de pesquisa? Esse é um problema, viu? A natureza não dá muita coisa grátis, não. Porque sendo a água de coco um diluidor pobre em fosfolipídio, e o fosfolipídio é um mal necessário para o processo de congelamento, nós temos que fazer uma crioproteção de membranas, ela não se tem emprestado maravilhosamente bem para congelamento. Nós temos que acoplar um pouco a gema do ovo para congelar com água de coco. Essa proporção que nós temos usado é em torno de 10% para sêmen de ovinos, 14% para sêmen de caprinos, e para as outras espécies nós não temos experiência. Em equino nós utilizamos em torno de aproximadamente 6% com o Dr. Digesso. Segundo ele, um dado que ele trouxe dos Estados Unidos, e eu não tenho experiência em sêmen de equinos. Mas essas espécies, todas elas nós temos que adicionar a gema de ovo. Uma pergunta de Selmo Alves Nunes. Queria saber sobre o custo de produção do chip. E 2, como esta tecnologia chegaria aos produtores? Bom, o JIP já foi, a cópia que eu tenho aqui justamente da patente prova isso, em 21 de outubro de 95, já foi oficializada. Essa partida inicial, ela virá para os países que foram requeridos a patente, eu posso até ver agora com mais calma, que eu disse que alguns países, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Nova Zelândia e Austrália. Então, esses países, nós gastamos em torno de aproximadamente, a Embrapa pagou junto, 50% Embrapa, 50%, nós pagamos 165 mil francos, né? Que daria aproximadamente hoje uns 40 mil dólares, se basear no pressuposto que uma pequena licença hoje de copropriedade para utilização em suínos, 125 mil dólares, já estaria paga o registro da patente por 4 anos. Isso é fantástico do ponto de vista de que a relação custo-benefício é altamente favorável. Agora, o que eu diria ao Selmo é que, como a gente é coproprietário da patente, 50%, o Rio Grande do Sul, se tem alguém aqui do Rio Grande do Sul, pode contestar, não sei, principalmente o Dr. Figueiró, pronto. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul insemina um número grande de ovelhas, né? Eu acho que uns 2 a 3 milhões com semifresco. Como? Basicamente com semifresco. E se utiliza bastante alguns diluidores, com Jairo Pereira Neves, que é a pessoa que fez o mestrado comigo, que trabalha em Santa Maria, se utiliza bastante algum diluidor que é a base de citrato, gema de ovo e lactose, né? Então, a ideia nossa é que nós pudéssemos, junto com a Embrapa e junto com o INRA, se direcionar esse produto para a venda, principalmente na parte do Rio Grande do Sul, em semi-ovino, né? E no Nordeste, na parte de caprinos. E aves também, já que o Militão já continua, já voltará agora em agosto, em julho próximo, para a inseminação artificial na espécie avícola. Eu diria até que esse produto, Selmo, provavelmente em setembro em diante ele estaria já nas prateleiras do Brasil, né, com copropriedade através do IMV, Instrumento Médico Veterinário. Isso para mim é fantástico, porque quando eu me lembro que eu comprava o Lacefos, um saquinho, que me custava em torno de aproximadamente 15 a 20 dólares, 250 gramas, e que eu imagino que com um coco eu tenho 1000 ml, e que um coco em Fortaleza custa aproximadamente R$1, né? Na praia. Você na praia, que eu posso abrir até a janela do apartamento e tirar um coco e trabalhar a nível de todo o Nordeste sem preocupação de nada hoje, né? Porque todos esses dados que eu obtive a nível de inseminação caprina e ovina no Brasil foram com água de coco. E é um resultado hoje comprobatório, mesmo porque a fertilidade ela não é inferior aos 60%, 65%. Isso é maravilhoso do ponto de vista de que é cio sincronizado, não é cio natural, e os resultados são surpreendentes do ponto de vista de fertilidade, o que prova que o diluidor é eficiente.
Uma outra pergunta, não identificado a pessoa. Sabe-se com mais exatidão a idade do coco a ser usado no processo descrito? Em dias, está pedindo. Olha, esse é um problema que nós conversamos agora com outro trabalho, que seria ver a variação de coco da praia e coco anão. Nós sabemos que existe uma variação muito grande, e esse estágio de maturação, como eu falei anteriormente, ele é preponderante, mesmo porque a auxina, após os 6 meses de maturação, 180 dias, ela desaparece. Então, esses hormônios, fatores de crescimento, que são responsáveis pelo crescimento do endocarpo, eles desaparecem após os 6 meses. Ora, isso é real, mesmo porque, quando se sabe que o estágio de maturação do coco, ele começa a diminuir a quantidade de açúcares redutores, quando ele vai ficando mais seco, mais maturo, a água vai diminuindo e o endocarpo aumenta. Tanto que, se você pegar um coco totalmente maturo, ele tem uma fibra interna, um endocarpo, bastante espessa. O coco bem verde, praticamente, ele não se encontra formado em termos de endocarpo. Você tem uma pequena película, né, eu diria até que é tipo um gel, e é nessa fase justamente que se identifica o estágio de maturação, é equivalente a 5 a 6 meses, 150 a 180 dias. Nós não temos resultados também com coco muito verde, significa dizer com coco bem pequeno, esses dados também nós não temos, e o coco bastante maturo, nós começamos a obter resultados, que, para surpresa nossa, confirmam. A fertilidade cai de uma forma violenta e a quantidade de açúcares e redutores diminui de uma forma progressiva. Então, nós temos dados hoje através de uma tese, que é do Dr. Luiz Laguna, uma monografia, fazendo análise, né, biológica, quantitativa da água de coco em diferentes estágios de maturação. Se vê que, após os 5 meses, as auxinas, os fatores de crescimento, são ausentes, e que a quantidade de açúcares e redutores diminui de uma forma significativa, e que o pH, principalmente nessa fase aí, é bastante ácido, muito mais ácido do que da água de coco imatura. Antes de passar às perguntas orais, queria avisar que as palestras dos congressistas que mandaram, tanto em curso como nesses horários de palestra, estão sendo vendidas em disquete a um preço algo de R$10 aí em frente do SlideX, tá? Quem tiver interessado. Perguntas? Ainda a gente tem meia hora aqui como para aproveitar a presença do... Meia hora? Sim. Por isso que eu gostaria que sejam objetivos, né? Sim. Nós sabemos que alguns touros, por exemplo, uma baixa qualidade, dificuldade, capacidade da pós-descongelamento. E a possibilidade de nós fazermos o tratamento desse sêmen com chip para posteriormente fazer a inseminação. Uma das coisas, se sabe, não só respondendo a pergunta um pouco de bovino, mas eu vou extrapolar um pouco para ovinos, né? Nós sabemos que nós temos uma dificuldade enorme no congelamento do sêmen ovino. E quando você descongela, você tem um percentual de móveis e motilidade não muito satisfatórios. Então a ideia é justamente essa, é que se possa adicionar um pouco do GIP, como o Ricardo Tonioli, já que você falou nisso, eu vou começar a confessar um pouco, em suínos eles estão fazendo isso, congelam o sêmen e no momento da inseminação eles adicionam em torno de aproximadamente 10 nanogramas de GIP. Isso é suficiente para você colocar um aumento de motilidade na espécie suína capaz de provocar uma inseminação com sêmen congelado, e os resultados são favoráveis. Eu não posso ainda enumerar porque eu falei que é uma tese, mas eu diria até que isso seria válido também para a espécie ovina. Bovina não tem experiência, mas em caprino sim também nós fizemos esse tipo de trabalho. Nós descongelamos e colocamos o GIP a 37 graus e vimos que houve um incremento de motilidade comparado com aquele que não tinha o GIP. Então isso é uma perspectiva enorme, principalmente com sêmen congelado, porque nós poderíamos congelar com outro diluidor adicionado de gema de ovo e no momento, se pegar o GIP, em termos de aproximadamente 10 nanogramas por ml, adicionar uma fração nesse sêmen e se ter uma motilidade capaz de permitir a inseminação. Já que você processa um descongelamento a 37 graus, você adicionaria o GIP no momento da inseminação. E seria uma outra alternativa favorável para a parte de congelação, que a gente não trabalhou muito. Nós trabalhamos muito mais com sêmen refrigerado. Professor, eu gostaria que o senhor complementasse uma pergunta que foi feita a respeito do congelamento com a água. Pois não. O senhor falou que há uma necessidade de acrescentar gema.
Mas tem resultado da inseminação de sêmen congelado? Temos. O professor Ayrton, que foi uma monografia, nós inseminamos praticamente em torno de aproximadamente umas 40, 50 cabras, não são resultados ainda fiáveis estatisticamente. Quando se adicionou 10% de gema, comparado com a água de coco sem gema, eu diria até que foi uma catástrofe em termos mesmo de motilidade. Quando se descongelou, né, se utilizou água de coco, aquele percentual de 50 ml de água de coco, 25 de citrato e 25 de água destilada, se adicionou 14% de glicerol, que é obrigado a se fazer, porque em qualquer processo de congelamento o glicerol é um crioprotetor de membranas, né? Nós fizemos isso aí sem adição de gema de ovo, os resultados não foram bons. No momento que nós adicionamos 10% de gema, chegamos até 14% de gema, os resultados foram fantásticos, o que prova que a água de coco, ela sozinha, ela não protege tão bem, porque já que ela é muito pobre em fosfolipídio, ela não protegeria tão bem a membrana do espermatozoide contra a criopreservação. Okay? Então eu acho que é uma perspectiva também que se abre muito favorável para que a gente possa ver através de um percentual de gema, né, dentro das várias espécies que se utiliza para congelamento, principalmente a bovina, já que suíno nós temos o Ricardo Tonioli trabalhando com isso. Em equinos eu não tenho experiência a não ser essa preliminar que nós fizemos em Limoeiro, com o doutor Digesto. E para surpresa, a pessoa que trabalha lá na fazenda, a doutora Adriana, que é professora lá na Rural, ela disse para mim que não ficava a desejar nenhum sêmen congelado que ele teria adquirido no rio. Né? E como eu não conheço, não posso dizer assim em termos... Agora, a fertilidade dessas éguas, ela vai começar a fazer agora a parte em vivo, e daqui a um tempo nós teremos resultados pela primeira vez também em equinos aqui no Brasil, com sêmen congelado. Agora, eu diria até que a água de coco para congelamento é uma incógnita, sabendo-se que ela é pobre em fosfolipídio. Talvez o que a gente possa fazer, o que o nobre colega sugeriu, que a gente está pensando realmente já nisso, é adicionar o GIP pós-descongelamento. Doutor, na todas as espécies, o nascimento de fêmeas manteve a porcentagem? Olha, em ovinos, aquelas ovelhas que nós inseminamos, eu, pela primeira vez, cheguei lá na França com um negócio da água de coco e o Combarnu, que é o Ives Combarnu, que é José Ives e Priscila, chegou para mim e disse: rapaz, vamos inseminar um grupo de ovelhas para ver se essa determinação de sexo ocorre. Nós inseminamos em torno de aproximadamente 80 ovelhas. Para surpresa nossa, nós obtivemos em ovelha, né, 85% de desvio de sexo positivo para a fêmea. Até eu cheguei de manhã no laboratório, ele disse assim: rapaz, eu tenho um resultado para você que não é aquele esperado. Eu fiquei até temeroso, ele disse, em termos de sexo. Aí eu disse: não, mas em biologia não é 2 mais 2 igual a 4. Ele disse: não, mas não é esperado, é no sentido de que você dá 70, 72, e nós tivemos aqui 85%. Em suínos, uma leitegada de aproximadamente 12 animais, o Ricardo está conseguindo 11 animais nascidos, 10,8, se não me falha a memória, ele está conseguindo um desvio de sexo da ordem de 62, 63%. Então hoje, praticamente, eu diria até com toda certeza, com base nos resultados na área vegetal, foi usado, não sei se agora ele poderia acrescentar qual foi o autor, que usou em videiras, né? Como? Negio. Em 1966 eles já usavam, os pesquisadores da área vegetal, para reversão de sexo em videira, as auxinas. Então a gente não sabe o mecanismo, mas provável, o Ricardo está trabalhando muito com essa parte de microscopia eletrônica, e está trabalhando com antígeno HY, né? Sonda à base de ADN. E daqui a, como eu falei, em agosto, esse problema do desvio sexo estará esclarecido. Eu tenho certeza absoluta que é ligado o que eu posso dizer, com toda certeza, é ligado ao fito-hormônio, né? Já que em vegetais ele promove essa reversão de sexo, provavelmente em animais ele também. Agora, independente de desvio de sexo, porque a espécie, por exemplo, a avícola seria uma catástrofe. Trabalhar com, por exemplo, lá na França, eles não queriam e não querem que esse resultado seja positivo para aves. Porque peru lá na França é utilizado para corte, né? E de um modo geral a ideia maior é que se tivesse mais machos na inseminação artificial, na espécie avícola. Esse resultado seria talvez uma catástrofe para a espécie avícola, independente da parte de mamíferos. Agora, essa parte de desvio de sexo, eu diria até que nós temos que ser um pouco mais, eu diria até, mais comedidos
né? Já que em cabritos nós temos 410, 420 nascidos, né? Nós precisaríamos ter 1000 animais nascidos de cada espécie dessa para dizer realmente o desvio de sexo em cada espécie. Então, estatisticamente, nós temos uma perspectiva de suínos, caprinos e ovinos, né? Outras espécies a gente não tem resultado ainda. Outro material, além da água de coco, poderia extrair o fitol? A pergunta do Selma é fantástica isso aí, porque nós tivemos a zeatina presente no milho, né? Agora mesmo, lá em Fortaleza, o doutor Afrânio Craveiro, que é um bioquímico, que trabalha com a parte de química fina, ele está descobrindo esse fito-hormônio em algas marinhas. É incrível o negócio, né? No momento que a gente mostra a luz para um produto, aí aparece sucedâneo assim, agora de imediatamente nós vamos procurar uma auxina em qualquer, né? Você vai para o milho e encontra a zeatina, né? Cenoura, quer dizer, uma série de produtos, né? Agora eu não sei como é o indol acético, 3-indol acético, eu não sei se a constituição molecular poderia variar, né? Tá certo? Mas provavelmente esses ribosídeos, esses ribotídeos, né? Poderiam variar, mas todas elas, né? É um indol acético, um 3-indol acético, que não haveria, em termos do meu modo de ver, grande diferença. Agora, o potencial da água do coco é muito grande, porque no momento que você também extrai da água marinha, com sucesso, nós já fizemos isso em Fortaleza agora, inclusive é motivo de um trabalho que deve ser publicado agora, nós pegamos algas marinhas, Deus nos deu esse produto, nós sabíamos que esse produto era um produto rico em auxina, fizemos uma incubação in vitro, encontramos o mesmo resultado da água de coco, inseminamos algumas cabras, já pariram, resultados são positivos. Então eu estou vendo que daqui a pouco, não, vamos isolar as auxinas, os fatores de crescimento em cenoura, em milho, né? Agora, eu acho que a água de coco é interminável para isso aí. Agora eu tenho medo porque os países desenvolvidos, né, que não são tropicais, tem milho, tem cenoura, né? Isso me faz medo. Mas como nós patenteamos um produto, eu acredito até que isso, como é internacional, esse é o problema maior, porque no momento que nós começamos a fazer esse trabalho, em 1984, que tivemos aquela dificuldade de relacionamento com o Dr. Jean-Marie Cortel, fomos ao Instituto, no Rio de Janeiro, para requerer uma patente biológica via Embrapa. A Embrapa foi informada que o Brasil estava no rol dos países que não poderia requerer uma patente biológica internacional, porque o que a gente ia pagar era tão caro em termos de royalties que era melhor comprar o produto. Aí me desencorajou de uma forma violenta, de 86 a 87, na Conferência Internacional de Caprinos, até 92 eu fiquei pesquisando por pesquisar, não larguei, porque eu achava que tinha alguma coisa, e em 92 surgiu o que vocês viram aí. Então é uma surpresa, no meu modo de ver, se a gente encontra isso em qualquer produto, né, principalmente na Europa, os franceses não teriam mais por buscar produto. Agora, veja bem, inclusive na prateleira, o indol acético você encontra na Europa de uma forma... É tanto que para eles o Jeep não vai ser extraído da água de coco, vai ser o sintético. Porque para eles é economicamente viável se explorar o Jeep através de uma molécula sintética isolada, que nós sabemos qual é, do que mandar água de coco via transporte aéreo para a França, que ficava antieconômico. Agora, para a gente aqui no Brasil, para que usar a molécula ativa, que é caríssima também para eles lá, e para nós aqui é caríssima e para eles é barata, porque tem tecnologia para extrair, então aqui se usa água de coco mesmo dentro daquela proporção. Nós trabalhamos tranquilamente a nível de pequeno produtor, fizemos um treinamento para vários estados do Nordeste hoje, em Caprinos, em Pernambuco, né, Paraíba, no próprio Ceará, e nós inseminamos a nível de campo já com água de coco dentro daquela proporção, 50 ml de água de coco, se filtra, 25 de água destilada, 25 de citrato de sódio, que você compra em qualquer farmácia, então você tem um diluidor que praticamente, eu diria até o custo é... Você preparar 500 ml desse diluidor custa em torno de aproximadamente R$1,5 a R$2, imagine. Então, você imaginar que isso aí, dentro de uma parte de sêmen de 1 ml para caprino, você utiliza no máximo 8 a 9 ml, você imagine quanta quantidade de sêmen você pode tratar, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso aí é onde eu vejo uma favorabilidade muito grande com o diluidor que eles utilizam lá. No Rio Grande do Sul tem uma situação muito particular. Hoje, com o advento do Mercosul, o agricultor, os brasileiros, os peregrinos, as massas de carne, o pessoal está fazendo
falando de 6, mas é 12 horas. É 12 horas, exatamente. Um dos problemas, a favorabilidade, principalmente, seria isso aí. Aí é horrível, né? Porque o que era bom se torna mal, né? Agora, o que eu imagino é que, veja bem, no momento em que nós temos um reprodutor, hoje, nós coletamos semana passada, uns 15 dias atrás, sêmen de um animal Suffolk, que pesou 210 quilos. Esse animal foi comprado, foi o grande campeão dos Estados Unidos, o deputado Sérgio Guerra, pessoa que deve ter dinheiro aí, não deve ter contabilidade, comprou esse carneiro por aproximadamente 17 mil dólares. Então nos convidou para congelar a sêmen desse carneiro. E para surpresa nossa, nós tivemos um ejaculado em torno de aproximadamente 3 ml, em torno de 6 bilhões de espermatozoides nesse ejaculado. Vocês imaginam, se nós fizéssemos paete de 0,25, a quantidade de contrabando que não daria, mesmo se sair daqui de Caruaru para o Rio Grande do Sul, para toda a América Latina, partindo do pressuposto que você pode inseminar, coloca as esponjas por 14 dias, você tem retirada da esponja, você pode programar as suas inseminações. Então não precisa se trabalhar com sêmen congelado. Essa é uma perspectiva que eu vejo muito grande, porque um reprodutor desse, boia, já está começando a chegar. Nós fizemos os embriões, nasceram agora os primeiros exemplares, nós temos um rebanho pequeno ainda no Ceará, mas um reprodutor desse está sendo vendido a R$4.500 reais. R$4.500, né? Então eu vejo um processo de, jamais o pequeno produtor vai ter acesso a um reprodutor desse tipo, mas no momento em que você utiliza uma técnica através de um órgão governamental como a Ematel, Secretaria de Agricultura dos Estados, se compra um reprodutor desse, e com um único reprodutor nós podemos inseminar em 45 dias 1.000 cabras, então praticamente nós diríamos até que esse preço estaria diluído em 3 ou 4, 2 anos, né? Provavelmente não teria nem dúvida disso aí. Uma outra pergunta aqui. Não pergunta, é um recado. Recado? Recado. Mais perguntas? Bom, então eu fazer a entrega de uma pequena lembrança, o certificado, e gostaria de pedir o agradecimento de todos ao professor Nunes. Obrigado.